Bom dia, minha gente. Dia 10, quintou. Shalom. Como é que estão, minha gente? 14º domingo comum. 14ª semana comum, perdão. Quinta-feira. O olhar de Deus sempre está voltado aos que mais sofrem. De alguma maneira, ele socorre os oprimidos e afasta todo o mal. Age por meio do ser humano que encontra disposto a colaborar com ele em sua missão. Somos colaboradores de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O apóstolo Paulo falava muito isso. Não tem chefe, tem colaborador. Chefe só se ele te pagar. Aí já não é mais coisa de Deus. É ou não é, minha gente? Na verdade eu estou enrolando aqui, mas é Gênesis a leitura, tá? Vamos lá para a leitura então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, o teu nome tem poder. Nosso Senhor Jesus, bom Jesus, olha por nós e tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor possa abençoar todos deste mundo, Pai. Perdoa todos também. Que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados. Que o Senhor tenha misericórdia. Santa Virgem de Pentecostes, rogai por nós. Arcanjo Miguel, rogai por nós. Santa Luzia, rogai por nós. São Paulo, apóstolo, rogai por nós. Anjo da guarda, obrigado por tudo, por estar sempre aqui do lado, nos ajudando e cada um de vocês. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então você vai pegar a sua Bíblia lá no capítulo 44 de Gênesis. Tá, minha gente? Vamos lá para Gênesis. Eu tinha deixado já, antes eu tinha lido para vocês, então eu vou voltar. 44. Mas primeiro eu vou ler aqui, tá? Vamos lá então, minha gente. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Judá aproximou-se de José e, cheio de ânimo, disse: Perdão, meu senhor, permite a teu servo falar com toda a franqueza, sem que se acenda a tua cólera contra mim? Afinal, tu és como um faraó. Foi meu senhor quem perguntou a seus servos: Ainda tendes pai ou algum outro irmão? E nós respondemos ao meu senhor: Temos um pai já velho e um menino nascido em sua velhice, cujo irmão morreu. É o único filho de sua mãe que resta, e seu pai o ama com muita ternura. E tu disseste a teus servos: Trazei-o a mim, para que eu possa vê-lo. Se não vier conosco o vosso irmão mais novo, não vereis mais a minha face. Quando, pois, voltamos para junto de teu servo, nosso pai, contamos tudo o que o meu senhor tinha dito. Mais tarde disse-nos nosso pai: Voltai e comprai para nós algum trigo. E nós respondemos: Não podemos ir, a não ser que o nosso irmão mais novo vá conosco. De outra maneira, sem ele, não nos podemos apresentar àquele homem. E o teu servo, nosso pai, respondeu: Bem sabeis que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles saiu de casa. E eu disse: Um animal feroz o devorou, e até agora não apareceu. Se me levardes também este, e lhe acontecer alguma desgraça no caminho, fareis descer de desgosto meus cabelos brancos à morada dos mortos. Então José não pôde mais conter-se diante de todos os que o rodeavam, e gritou: Mandai sair toda a gente. E assim não ficou mais ninguém com ele. Quando se deu a conhecer aos irmãos, José rompeu num choro tão forte que os egípcios ouviram, e toda a casa do faraó. E José disse a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda vive? Mas os irmãos não podiam responder-lhe nada, pois foram tomados de um enorme terror. Ele, porém, cheio de clemência, lhes disse: Aproximai-vos de mim. Tendo-se eles aproximado, disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Entretanto, não vos aflijais, nem vos atormentais, porque me terdes vendido a este país. Porque foi para a vossa salvação que Deus me mandou adiante de vós para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus, né, minha gente? Bora lá então para a explicação, lembrando que são 3 partes nosso estudo bíblico, lá no 44, versículo 18. Do 18 ao 29, diz o seguinte: O discurso de Judá, o mais longo na Bíblia por um dos filhos de Jacó, 218 palavras hebraicas, marca o momento decisivo no relacionamento entre José e seus irmãos. Em uma manifestação de grande humildade, Judá se referiu a José em 7 ocasiões,
como meu senhor, e em 12 ocasiões se referiu a si próprio e aos membros de seu clã como teus servos. Após uma apresentação de 3 conversas contenciosas, uma que os irmãos tinham tido com José e 2 envolvendo Jacó, Judá disse que seu pai morreria de tristeza se alguma coisa acontecesse a Ben. No versículo do 30 ao 34, nós temos o que? No passado, Judá havia separado seu pai Jacó de um filho de Raquel ao enviar José como escravo ao Egito. Para salvar a vida do clã, ele tinha se colocado voluntariamente como o fiador diante de seu pai, pelo bem-estar de Benjamim, o único outro filho de Raquel, além de José. Agora Benjamim, como seu irmão mais velho, José, estava ao ponto de ser feito escravo no Egito. Sabendo que pelo resto da vida suportaria essa culpa diante de seu pai, se Benjamim não retornasse para casa, Judá se ofereceu para ficar no Egito como servo de José. Do versículo 45, do capítulo 45, nós temos do 1 ao 5. Então, nós vamos ler, aqui tem do 1 ao 4. José ficou comovido com as palavras de Judá, não desejando perder sua dignidade perante os seus criados egípcios. Ele ordenou que todos saíssem da sala, com exceção de seus irmãos. José então liberou mais de 20 anos de emoções contidas. Chorou em voz alta, e os egípcios e a casa de Faraó ouviu. A revelação de José de sua verdadeira identidade, indubitavelmente falada em hebraico, não em egípcio, deixou seus irmãos tão conturbados que eles não puderam responder à pergunta a respeito do bem-estar de seu pai. Violando o protocolo, José ordenou que seus irmãos chegassem mais perto dele, a fim de que ele pudesse lhes falar intimamente, desta vez identificando-se mais explicitamente. Eu vou ler também os 5, mas ele se refere do 5 ao 8. Esses versículos formam o ponto mais alto da teologia do relato da vida de José. Em uma das mais eloquentes afirmações na Bíblia, a respeito da soberania de Deus nos eventos humanos, mostrando uma surpreendente maturidade espiritual, José confessou que o Senhor havia operado além das maldades e intenções de seus irmãos para realizar 2 coisas vitais: salvar as vossas vidas, por intermédio da liderança de José, que conduz os preparativos e a travessia dos 7 anos de fome e preservar Israel como um remanescente na história. A palavra remanescente é um termo importante usado para se referir a Israel como o grupo de pessoas que iria passar adiante as bênçãos de Deus por todas as gerações. Por 3 vezes José afirmou que foi Deus, e não seus irmãos, quem o tinha enviado ao Egito. Por esta razão, os irmãos não precisavam se afligir ou se recriminar. Na verdade, Deus havia posto José por pai, um conselheiro de alto nível de Faraó e como governador de toda a terra do Egito. Agora vamos gravar na mente. Bora lá, minha gente. Então, José, vendido por seus irmãos como escravo, ascendeu ao poder no Egito e se tornou o segundo homem mais poderoso do reino. Anos depois, em meio a uma grande fome, seus irmãos foram ao Egito em busca de alimento, sem reconhecê-lo. José os submeteu a testes, incluindo a acusação de roubo de sua taça de prata para avaliar sua mudança de caráter. Judá, do 18 ao 21, Judá, falando em nome de seus irmãos, se aproxima de José e implora por clemência. Ele reconhece a posição de José como um líder poderoso e suplica para que não se irrite com a sua fala. Judá explica que seu pai, Jacó, já havia sofrido muito com a perda de um filho. E a perda de Benjamim seria insuportável. Depois, Judá detalha o amor de seu pai por Benjamim. Ele confessa que se responsabilizou perante seu pai pela segurança de Benjamim. Judá se oferece para ficar no lugar de Benjamim como escravo para evitar a dor da perda de seu pai. Depois, comovido pelas palavras de Judá, José não consegue mais se conter. Ele pergunta se seu pai ainda está vivo, demonstrando amor. José perdoa seus irmãos e reconhece que tudo fazia parte do plano de Deus para preservar a sua família e preparar o caminho para sua ascensão ao poder no Egito.
Ele os encoraja a voltar para casa e trazer o seu pai, pois o Egito precisa deles devido à fome. Aqui a passagem demonstra a providência divina em meio às provações. Deus usou as ações dos irmãos de José, mesmo as mais cruéis, para levá-lo a um lugar de poder e preservar a sua família. A atitude de Judá revela um profundo arrependimento e maturidade. Ele assume a responsabilidade por suas ações passadas e se oferece para sofrer as consequências. A história de José e seus irmãos é um exemplo do poder do perdão e da reconciliação. Deus é capaz de transformar situações difíceis em bênçãos e restaurar relacionamentos quebrados. A passagem também mostra a importância de se reconhecer a soberania de Deus em todos os aspectos da vida, mesmo quando não entendemos os seus propósitos. Esta passagem é uma história de arrependimento, perdão e reconciliação, destacando a providência divina e a importância de confiar em Deus, mesmo em meio às dificuldades. Vamos para a leitura do Evangelho agora. Então, minha gente, lá no versículo no 7, nós temos o 5 ao 6, depois o 9 ao 10, tá? Então, primeiro 5 ao 6, Jesus priorizou a missão a Israel, embora ele já tivesse servido os gentios, e o faria novamente. Os judeus eram o principal foco das primeiras missões cristãs. Do 9 ao 10, Jesus proibiu seus discípulos de carregar as provisões, normalmente levadas em viagens longas. Isso estimulava uma total dependência em Deus. Os discípulos confiaram que o Senhor proveria para eles exatamente como fizera para Israel no Antigo Testamento. Alguns você pode ver em Deuteronômio, capítulo 8, versículo do 3 ao 4. Alguns sugerem que a proibição contrária ao bordão aqui estaria contradizendo a permissão de carregá-lo, em Marcos, do capítulo 6 ao 8. Do capítulo 6, versículo 8. O texto, entretanto, pode ser harmonizado por meio de várias explicações. Por exemplo, Mateus pode estar proibindo a aquisição de um bordão, enquanto Marcos está permitindo aqueles que já o possuem que o levem consigo. Depois, aquele que fosse digno haveria de acolher os discípulos e sua mensagem, do versículo 11 ao 14. Aquele que fosse digno haveria de acolher os discípulos e sua mensagem. Aquele que fosse indigno não os iria acolher nem ouvir. A típica saudação judaica, Shalom, paz seja com vocês, pronunciava uma bênção. No entanto, aqueles que rejeitavam o evangelho eram indignos de tal saudação. Os judeus sacudiam a poeira dos pés sempre que, vindos das terras pagãs, retornavam a Israel. Ao fazerem isso, quando rejeitados, os discípulos de Jesus marcavam aqueles que desprezavam o evangelho como pagãos que não pertenciam de fato a Israel. No versículo 15, Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa de sua perversidade. Você pode conferir em Gênesis, capítulo 19, do versículo 24 ao 29. Jesus declarou, você pode conferir em Mateus, capítulo 11, do versículo 23 ao 24. Ele declarou que até mesmo essas cidades de má fama teriam se arrependido se tivessem ouvido a mensagem anunciada pelos discípulos e tivessem testemunhado os sinais que eles realizaram. No versículo 16 não vamos ler, porque pode que ele apareça na próxima leitura. Já até posso conferir aqui para vocês. 16 ou 23. É Gênesis e Mateus para amanhã. Tá, minha gente? Agora vamos para a explicação. Vamos ver o que podemos gravar na nossa memória sobre a importância desta passagem. Gravando. Proclamação do reino e milagres. Jesus envia seus discípulos com a mensagem de que o reino dos céus está próximo. Um tema central do seu ministério. Eles são autorizados a realizar curas, expulsar demônios e purificar leprosos, sinais da chegada do reino, que traz libertação e restauração. Gratuidade e confiança. A instrução de graça recebestes e de graça deveis dar enfatiza a importância da gratuidade no serviço. Os apóstolos não devem buscar riqueza ou segurança material, mas confiar na providência divina e no acolhimento das pessoas. Difícil hoje em dia, né, minha gente? O acolhimento das pessoas. Discernimento e aceitação. Jesus instrui seus discípulos a procurar pessoas dignas
e a hospedar-se em suas casas, buscando um ambiente favorável para a proclamação do reino. A saudação da paz e a sua permanência na casa dependem da acolhida. Rejeição e julgamento. A passagem final sobre sacudir a poeira dos pés é uma forma simbólica de rejeitar aqueles que não aceitam a mensagem. Isso indica que a rejeição do reino terá consequências graves no dia do juízo, como mostrado pelo exemplo de Sodoma e Gomorra. Missão e testemunho. A passagem é um chamado à missão, incentivando os cristãos a serem testemunhas do reino de Deus no mundo, anunciando a esperança e realizando as obras de amor e serviço. Desapego e confiança. A ênfase no desapego dos bens materiais e na confiança na providência divina é um convite à liberdade interior e à busca do reino em primeiro lugar. Discernimento e acolhida. A passagem nos lembra da importância de discernir onde podemos semear a paz e a esperança e onde a nossa mensagem pode ser rejeitada, mas também nos ensina a nunca desistir de anunciar o amor de Cristo. Então, minha gente, descobrimos que o estar com Deus nos faz sentir em paz, alegria, nos faz sentir com amor, que temos proteção, temos saúde e esperança, disposição. Assim sendo, o reino do céu se manifesta na nossa vida a cada dia, quando percebemos as maravilhas que acontecem em nosso coração, que antes era árido, sem vida, sem esperança e triste. Tudo ao nosso bom Jesus. Glória a Deus, Pai Todo-Poderoso. Amém? Este é o tema de hoje, minha gente. Até amanhã, com a graça de Deus.